Saudações, pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje, ele será o renascimento comercial e urbano. É preciso entender que renascer significa retornar, significa nascer de novo, em outras palavras. Então, essa ideia de renascimento, ela vai trazer o retorno do comércio, ok? E o retorno das cidades, por isso, renascimento comercial e urbano. Por que eles estão renascendo, entre aspas? Porque as cidades elas não são exclusividades da Idade Média. Lá na Idade Antiga, principalmente com os povos grecos, romanos, havia cidades e haviam comércios. E esse comércio, ele foi, como é que eu posso lhe dizer, suplementado quando das invasões bárbaras em 476, que fez com que o Império Romano viesse a cair. Isso vocês estudaram em aulas passadas. Então, quando Roma ela é invadida, as cidades são destruídas em sua maioria e o comércio é eliminado. Dá-se aí um processo de ruralização da propriedade, onde nós teremos o feudalismo. E vocês sabem, o feudalismo ele é um modo de produção onde a terra é a principal força produtiva. É da terra que se tira o alimento, é da terra que se cria os animais. Os servos estão subalternos aos senhores feudais por uma série de obrigações que tem que pagar. O servo ele não é um escravo, mas ele também não é livre, ele está ligado à terra. Nós teremos as principais classes sociais do feudalismo, sendo o clero a primeira, a nobreza a segunda e o clero a terceira, ok? Então vocês podem prestar atenção que há aí um processo de ruralização onde toda a população, ou então quase toda a população, estará na zona rural. E o comércio é quase que ausente, a não ser uma moeda ou outra por uma coisa que não se produz no feudo, enfim. Vocês vão prestar atenção nisso. Então, saindo dessa nossa introdução recapitulatória, digamos assim, nós vamos para o próximo slide, onde vocês vão prestar atenção. Eu queria destacar aqui, pessoal, que esse ano 1000, século 11, ele vai representar o limiar de um novo tempo, uma transformação que vai acontecer na Europa. Vocês assistiram na aula da semana passada que houve aquilo que nós chamamos de crise do feudalismo. O modo de produção feudal entrou em crise por uma série de motivos que, inclusive, nós vamos destacar aqui já já. Mas primeiro eu quero que vocês percebam aqui como essas transformações aconteceram. Vocês viram, pessoal, que houve aquilo que nós chamamos de invenções tecnológicas, que foram novas formas descobertas e inventadas de se trabalhar a terra. Então, vocês viram que houve a rotação trienal, o uso do adubo, do arado, o plantio de leguminosas, a construção de pontes, de ferramentas, de moinhos, que inclusive eu disse a vocês, tudo isso aumentou a produção lá na Baixa Idade Média. Como essa produção aumentou, pessoal, as pessoas passaram a se alimentar melhor. Uma vez que as pessoas se alimentam melhor, elas vão ter condições biológicas de ter mais filhos, isso no caso das mulheres. Anteriormente, como a alimentação ela era deficiente, o índice de abortos e de nascimentos prematuros eles eram altíssimos. Só que, como uma pessoa, lá na Idade Média, por exemplo, uma mulher tem uma dieta balanceada, tem uma dieta bem diversificada e se alimentando bem, em outras palavras, ela terá a condição de ter uma gestação tranquila, do filho nascer com saúde, enfim, esse fator da alimentação vai fazer com que as mulheres tenham mais filhos, certo? E os filhos tenham mais capacidade de sobreviver, de se alimentar mais ainda, ok? Esse foi um ponto das inovações tecnológicas. Outro ponto importante, na verdade, dessas inovações tecnológicas será o aumento da produção. Agora, repara bem, inovações tecnológicas na agricultura aumentaram a produção e diminuíram a fome, provocando o crescimento da população e o êxodo rural. Eu preciso chamar a atenção para vocês, pessoal, nessa questão do êxodo rural.
Em aulas anteriores eu disse para vocês o seguinte: o senhor feudal, depois das invenções tecnológicas, ele percebeu que a produção aumentou consideravelmente e que não precisava de tantas pessoas para se trabalhar no campo, já que poucas pessoas, com as novas tecnologias técnicas de plantação, podem produzir mais. Então eu até fiz um exemplozinho pequeno para vocês. Muitas pessoas trabalhando sem técnicas agrícolas produzem pouco. Porém, poucas pessoas trabalhando com boas técnicas agrícolas, elas vão produzir muito. Então nós vamos ter aí dois excedentes. O que é um excedente? Aquilo que sobra. Então repara bem, primeiro eu vou ter um excedente de pessoas. Se o senhor feudal antes tinha em torno de 100 pessoas trabalhando no seu feudo, ele percebeu que só 30 dessas pessoas produziam a mesma quantidade de alimentos com aquelas mesmas técnicas. Então outras 70 vão sair, ok? Esse é o primeiro excedente. O segundo excedente é o de alimentos. Se o senhor feudal acha que 100 sacos de arroz, ele pode, digamos assim, ele pode ser suficiente para se alimentar e alimentar a sua família durante um ano, se ele tirar 300 sacos de arroz, 200 sacos irão sobrar. Então nós temos aí o segundo excedente, o excedente de pessoas e o excedente de alimentos. Então essas pessoas que saíram dos feudos, elas vão para onde? Elas vão sair do feudo em direção às cidades que estão se formando. E o senhor feudal vai pegar aquele alimento que sobra e vai vender também nessas cidades, porque ele precisa do dinheiro para comprar outras mercadorias, sejam armaduras, sejam armas, sejam aquilo que ele não produz, sejam mais terras que ele deseja possuir. Então tudo isso, pessoal, trata-se do excedente que havia sido criado no feudo. Reparem aqui, tudo isso, pessoal, vai culminar com o renascer das cidades lá no Ocidente. Então, se você observar aqui, nessa primeira imagem, nós temos aqui na forma de pintura a representação de uma cidade medieval, de uma cidade que estava nascendo lá na Europa nessa época, ok? Pessoas varrendo, animais, pessoas trabalhando nas cidades, novamente animais aqui, novamente animais aqui. Está nascendo uma nova estrutura, está renascendo, na verdade, as cidades e o comércio que havia antes das invasões bárbaras lá em Roma. E essa segunda foto aqui é uma cidade real europeia que preservou as características medievais. Então, se você olhar para essa cidade aqui, ela tem todas as características de sua época. Essa própria cidade, por si só, ela é uma fonte histórica, certo? Sigamos. Uma vez que o comércio ele é introduzido, as pessoas de toda a Europa vão começar a circular mercadorias e moedas. Então, reparem aqui, ó, muitas cidades vão crescer por causa da sua localização. Por que de sua localização? Naquela época, pessoal, o transporte ele era feito de três formas. A pé, a pessoa andando, né, obviamente, a cavalo ou pelo mar. Então, uma cidade que tivesse a sua estrutura voltada para o mar, ela era uma cidade bem promissora, porque o mar, além de ser mais rápido, ele não dependia de recursos humanos e nem de investimentos, apenas da força dos ventos para se locomover. Então, o cidadão poderia estar aqui na Itália e partir para Trípoli, e partir para Alexandria, o cara poderia vir para Granada, o cara poderia vir para Barcelona. Então, a pessoa que desejava comercializar, ela poderia ir para qualquer lugar que o mar permitisse. Então, assim, se uma cidade estivesse no litoral, como João Pessoa, como Fortaleza, por exemplo, fica fácil de fazer esse transporte. Ora, um navio pode sair de João Pessoa e ir para Recife. E se essa mercadoria fosse por terra, ela demoraria mais tempo, porque um caminhão deveria transportar, porque carroça de burro iria transportar, seria bem mais lento do que nós imaginamos. Então vocês reparem que nessa época que nós estamos estudando,
Uma cidade que possuísse à sua frente, a sua visão para o litoral, era uma cidade por demais promissora para esse tipo de comércio, ok? Então repara, outras cidades vão surgir a partir dos feudos, que atraíam comerciantes nas suas cercanias. Muitas vezes os senhores feudais e comerciantes entravam em choque. Então, se o senhor feudal ele fosse um cidadão inteligente, ele poderia abrir o seu feudo para que as pessoas viessem comprar e vender suas mercadorias nesse mesmo feudo. Então, isso se tornava uma forma de se construir as cidades, porque o comércio atrai pessoas, pessoas precisam de moradia, pessoas precisam de cidades, ok? Sigamos. Aí aqui, pessoal, duas importantes cidades, elas vão se desenvolver de uma forma bem proeminente. Elas vão ter uma visualização maior, que é a cidade de Veneza e a cidade de Gênova, que elas vão monopolizar as rotas de comércio no Mediterrâneo, trazendo especiarias do Oriente. Então, assim, se essas cidades, Veneza e Gênova, elas se desenvolveram, elas cresceram, isso significa que as pessoas mais ricas de toda a Europa poderiam se localizar, residir nessas cidades. E uma vez que nessas cidades há pessoas com dinheiro, com capital, ali nós vamos ter o quê? O maior desenvolvimento do comércio. Então, tudo aquilo que vinha lá do Oriente, reparem só, do Oriente, eles desejavam passar por essas cidades, porque ali havia dinheiro, havia uma melhor forma de se comercializar. Então, se eu perguntar para vocês em atividades, quais eram as duas primeiras e mais importantes cidades que monopolizavam as rotas de comércio no mar Mediterrâneo, vocês vão dizer que era Veneza e Gênova. Isso é um fato muito importante, ok? Essas duas cidades, como eu disse, elas eram exemplos de república, que tinham muita autonomia e regimes políticos avançados. Lembravam as cidades-estados da Grécia Antiga. Pessoal, Veneza e Gênova, elas realmente serão exemplos importantes de cidades nos moldes grecos antigos. Isso vai fazer com que essa cidade cresça cada vez mais, os comerciantes tenham mais seguranças para fazer os seus investimentos e assim vai ser uma consequência natural que essas cidades cresçam, que essas cidades se desenvolvam, que essas cidades sejam exemplos para outras cidades que estavam crescendo no comércio e na sua própria estrutura arquitetônica. Reparem aqui, pessoal. Já no norte da Europa se destacou outra região, a região de Flandres, que monopolizava o comércio no Mar do Norte e no Mar Báltico. Reparem só, Gênova e Veneza, elas comercializavam aonde? No Mar Mediterrâneo. E já a região de Flandres, que havia muitas cidades por essas partes, por essas regiões, elas vão dominar o Mar do Norte e o Mar Báltico. Aqui vocês observam nas fotos, pessoal, algumas estruturas que ainda são dessa época. Lá na cidade de Bélgica, aliás, lá no país Bélgica, né, em Bruges, e em Amsterdã, lá na Holanda, ok? São estruturas que ainda remontam à época que nós estamos estudando durante esses dias. E aí, pessoal, para facilitar esse comércio, para que esse comércio se desenvolvesse com maior segurança, com lucros, eles vão criar as ligas. E a Liga Hanseática ela vai ser muito importante para unir o povo das cidades lá de onde hoje existe a Alemanha. E aí eles vão praticar o livre comércio, vão ter um protecionismo maior, vão ter uma concentração maior de lucros. Essas ligas, essas organizações, no caso a Liga Hanseática ou Hansa Teutônica, elas vão reunir essas cidades num aglomerado comercial para poder reorganizar as rotas comerciais e, consequentemente, os seus lucros, ok? E aqui nesse slide vocês podem observar as feiras, as antigas feiras medievais, onde elas aconteciam. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas cada pontinho desse era um lugar onde se desenvolvia uma feira medieval, tá ok? E essas feiras, como eu disse, eles eram locais permanentes de transações comerciais, favorecendo a expansão da economia monetária, substituindo a economia de trocas. Eu disse a vocês o seguinte, pessoal.
No feudalismo não havia comércio. O comércio era praticamente inexistente. Haviam as famosas trocas. Ok? O cara chegava, tinha uma mercadoria, achava que ela valia aquela outra mercadoria, vamos trocar. Eu produzia o vinho, tu produzia a cerveja, vamos trocar o vinho pela cerveja. Eu estou criando um porco, tu está criando uma cabra, vamos fazer essa troca. Só que essas feiras, que muitas delas eram itinerantes e muitas delas eram fixas, e creio eu que essas feiras, quando elas se fixaram, elas formaram essas grandes cidades, como Gênova e Veneza, pessoal, elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento dessas cidades. Então, reparem bem, pessoal. Uma feira, ela funcionava igual a que acontece aqui, por exemplo, em Santa Luzia. Só que aqui é um lugar fixo, é um lugar comercial. Naquela época, o cara poderia fazer uma feira no Parque do Forró, depois poderia fazer uma feira aqui no Nossa Senhora de Fátima, depois poderia fazer uma feira lá em São Mamede. Enfim, essas feiras poderiam ser itinerantes, mas muitas delas se fixavam em um determinado lugar e as pessoas iriam construindo casas nas proximidades dessas feiras e aí é onde vai surgindo as cidades, ok? E aí foi onde surgiram também os bancos. Vocês já imaginaram nos primeiros bancos? Então, esses bancos eles faziam o câmbio das moedas e normalmente pertenciam aos judeus. A maioria dos bancos eles pertenciam aos judeus. Mas qual é o motivo? Lembra da aula lá sobre a Palestina? Não sei se vocês recordam, né? Então repara bem, a doutrina da usura ela foi criada pela igreja. Então a igreja dizia que a usura ela era um pecado. Então uma pessoa que acumulasse, que quisesse ter lucro, emprestando dinheiro a juros, ela estava cometendo um pecado. Então muitas pessoas não queriam fazer esse tipo de negócio, mas os judeus não. Os judeus, eles começaram a praticar esse tipo de comércio, né? Esse câmbio, essa troca, e vão começar a ter destaque. E a partir daí vai se difundir essa ideia da troca, do depósito, de converter vamos supor, um boi em moedas. Enfim, tudo isso vai acontecer. E aqui desse lado direito, onde eu estou circulando, vocês podem observar que nós temos aqui um banco em uma feira. Então o cidadão chega e diz, olha, eu quero que guardem esse dinheiro aí porque eu vou lá na feira de Gênova. Quando eu voltar, eu vou receber de volta. Aí o cidadão que pegava esse dinheiro, né, que era o banqueiro, ele poderia investir em outra coisa e daqui a um mês ou dois, quando o dono do dinheiro chegasse, ele já tinha ganhado a sua parte e devolvia a do a do comerciante. Dito isso, pessoal, nós temos aí o nascimento dos primeiros banqueiros e depois dos bancos que nós conhecemos hoje. E aí nós vamos ter o desenhamento da sociedade. Vocês reparam que durante o feudalismo nós tínhamos três classes sociais: o clero, a nobreza e os servos, não é? Só que com o desenvolvimento das feiras, o desenvolvimento do comércio, nós vamos ter o aparecimento de uma classe social, que é a burguesia. Essa galera, ela faz o quê? Ela compra e vende. Compra e vende. Então, esse cidadão, ele é um burguês. Um burguês por quê? Porque ele vive no burgo. O burgo era o quê? Uma cidade. Burgo era cidade. Burguês, quem vive na cidade. Geralmente, o comerciante. Porque as pessoas que viviam no campo, elas traziam as suas mercadorias, vendiam, compravam outras mercadorias e voltavam. Mas os burgueses, eles viviam apenas desse comércio. Ele vivia apenas para gerar um lucro, para gerar seus dividendos, não é verdade? Então, assim, a sociedade ela vai continuar estamental, em estamentos, né, em ordens, e a burguesia ela vai aparecer. Por que ele é um burguês? Porque ele não é um servo, porque ele não é um nobre e porque ele também não é um clero. Então, ele é um burguês porque ele vende, ele compra, ele ganha dinheiro. A mobilidade social, ou seja, você passar de uma classe para outra, ela vai quase ficar inexistente. Só que assim, o tempo vai passando e eles vão conquistando títulos e eles vão conquistando espaços dentro da sociedade. Tá ok, pessoal? Então, pessoal,
Quando vocês observam aí, a Idade Média é a nossa infância, nós estamos querendo dizer que hoje, esse nosso sistema que nós conhecemos hoje, o capitalismo, com os bancos, com as feiras e com o comércio, ele deve a essa época que nós estamos estudando. É como se hoje nós estivéssemos em uma fase adulta. E lá na Idade Média, com esse nascimento do comércio e das cidades, nós temos aí a nossa infância. Porque nós vamos ter uma economia monetária em nascimento, nós vamos ter o início de um trabalho assalariado. Ora, o burguês que compra e que vende, ele vai precisar de um empregado. Então, digamos que ele chegue para comprar boi, ele vai precisar de um vaqueiro, ele vai precisar de uma pessoa que limpe o seu espaço, que carregue as suas mercadorias. Se essa pessoa vivesse na cidade, ela ia passar a ser um assalariado. Ora, ele está sendo pago para poder transportar uma mercadoria, para levar de um lugar para outro, entendeu? Então nasce aí o trabalhador assalariado, desculpem aí o erro. Outra coisa, vai se desenvolver o artesanato e a manufatura, porque antes não havia nada disso, tudo era bem rudimentar. Como assim, Bartolomeu? Já imaginou uma peça de artesanato? Um pote para se colocar água, um chapéu para se proteger do sol, uma caneca para beber a cerveja lá na Idade Média? Então, se você está na cidade, medieval, obviamente, precisava se armazenar uma água, precisava de uma capa, precisava de uma sela para um animal, precisava de um chapéu para se proteger do sol, vai precisar de uma roupa para vestir. Então nós vamos ter aí o nascimento de outra classe, a classe que vai ser artesã, vender essas mercadorias para as pessoas na cidade. A produção de excedente vai gerar o lucro, e o lucro permite que você compre aquilo que você não produz. Ora, se eu sou um fazendeiro e o meu ramo é produzir tomate, eu vou vender a minha tomate e vou comprar gasolina que eu não produzo para colocar no meu carro. Eu vou comprar o arroz que eu não produzi. Eu vou comprar a internet que eu pago para fazer essa aula aqui para vocês. Então, com o excedente, com o que sobra, nós vamos comprando aquilo que nós não produzimos, ok? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. A Idade Média, pessoal, ela vai ser o início daquilo que nós conhecemos hoje como sociedade ou capitalismo comercial, tá ok? Então, fortes abraços, pessoal, façam as atividades e a gente se vê em breve.